Se alguém se vira e fala, pô, mas como é que o governo consegue se defender? Os caras são muito bons de rede social e tudo mais. Primeiro, eu tenho cada vez mais a impressão de que a direita não é tão mais eficiente do que a esquerda assim nas redes sociais. O que acontece, na verdade, é que a mensagem da direita encontra mais eco na sociedade. Eu concordo totalmente com você. As pessoas estão mais interessadas em ouvir, elas se sentem mais respeitadas pela direita, principalmente essa grande classe média que hoje ocupa 51, 52% da população brasileira, segundo de acordo com o IBGE. As pessoas são mais conservadoras. Classes médias novas tendem a ser conservadoras, tá? Elas têm medo de perder o que ganharam há pouco tempo. Isso é um fenômeno sociológico, Paulo entende isso muito mais do que eu, tal. Já é uma turma que tende a ser conservadora mais mesmo. Eles simplesmente concordam mais, eles se sentem mais respeitados, eles se sentem vistos com respeito pela direita e não se sentem com seus valores refletidos pela esquerda. Então, aí o problema é a esquerda que sabia falar com... Você disse são da pauta de costumes, é isso? Não é só sobre a pauta de costumes, não, é a pauta econômica também. Entendeu? Luísa, tem um problema fundamental aqui, que é o seguinte... Dessa vez eu tenho muita dificuldade de ver propostas da direita que atendam essa parte, propostas econômicas que atendam essa parte da população também. Assim. Eu não acho que eles necessariamente tenham propostas econômicas que atendam a população, mas pelo menos o que eles falam, a população gosta de ouvir. Porque no fim das contas... Esse discurso que você está pagando muito imposto e o governo não está devolvendo em serviço. Mas é mais do que isso. Se você... Olha, o lugar mais difícil de você estar no mundo hoje é ser alguém que é homem de classe média baixa com ensino médio. Esse é um lugar que é o lugar do sujeito que realmente perdeu com a globalização. Entendeu? Por que ele perdeu com a globalização? Manufatura era um troço que tinha em tudo quanto é lugar do mundo. E o emprego bom que tinha para o homem com ensino médio era emprego de operário. Não existe mais esse emprego. Não é só por conta da concentração da manufatura no Sudeste Asiático, principalmente na China. É porque as fábricas estão mecanizadas, estão automatizadas, tem robô. Você não precisa mais de tanto operário. Então, para esse cara, a vida ficou muito mais difícil. Por outro lado, houve uma explosão de acesso à mulher no mercado de trabalho. Isso quer dizer, primeiro, que ele tem mais concorrência, e segundo, o lugar hierárquico que ele ocupava na sociedade mudou. Entendeu? Eu não estou dizendo que não devia ter acontecido, eu não estou dizendo que devia, eu estou simplesmente observando o que aconteceu. Então, para esse cara com ensino médio, a vida ficou muito mais difícil. E aí ele tem um problema que é o seguinte, ele tem duas opções em relação ao futuro. Uma opção do ponto de vista econômico, tá? A decisão que ele tem que tomar a respeito da sua vida. Uma opção é, eu vou pegar um emprego, eu vou trabalhar na padaria, eu vou ser aprendiz de eletricista, eu vou pegar um emprego, tá? Um emprego CLT aqui no Brasil. A outra opção é, eu vou inventar alguma coisa. Eu vou inventar um negócio que eu controle. Eu vou me juntar. Eu conheço alguns casos assim. Vou me juntar com um sócio aqui. A gente vai financiar 3 carros bacanas e vamos botar de Uber. Eu vou fazer mídia social para uma turma aqui do bairro. Se ele inventa um negócio, ele tem a oportunidade de lentamente ir crescendo e chegar a um ponto na vida ali com 40, 50 anos em que ele possa talvez ter uma casa de campo, ou então ele possa morar fora da periferia, num apartamento mais confortável. Ele tem essa oportunidade. Se ele fosse empregado, ele vai ficar no mesmo lugar pelo resto da vida. Ele entende isso. E a direita vende esse sonho não necessariamente querendo entregar. Não necessariamente querendo entregar, não importa, mas a direita trata com respeito essa escolha. Sim. A esquerda se vira e fala, você é um otário iludido. Aí não importa, não é intenção, isso e aquilo. É quando a esquerda se vira e fala pobre de direita com certo desprezo, o que ela está falando é isso. Esses caras são iludidos, eles não sabem o que é bom para eles.
se você se vira para um cidadão, e é isso que a esquerda está falando, sem falar de dizer que o cara é machista, que o cara é um estuprador em potencial, eu não estou dizendo que todo mundo diga isso, mas faz parte do pacote de discursos estereotipados da esquerda que você encontra na rede social. No fim das contas, o que esse sujeito vai receber da comunicação que ele vê na rede social sobre a política é o seguinte: a direita me respeita e está do meu lado. A esquerda não só não está do meu lado, como não me respeita. Não leva a sério as escolhas que eu faço na minha vida. Cara, não tem como esse tipo de discurso dar certo. E por algum motivo que é um mistério para mim, ninguém, nem na militância importante, relevante, com voz na esquerda, nem no Palácio do Planalto, consegue perceber esse erro pavoroso de discurso que comete. Essa incapacidade que tem de construir um discurso para esse sujeito. E aí o pessoal se vira, não, mas é porque é da natureza da esquerda. Não, não é. Presta atenção em qual o discurso do Bernie Sanders nos Estados Unidos, que é o senador mais à esquerda que existe dentro do Senado, dentro dos 6 senadores americanos. Qual o discurso dele em campanha, para quando ele foi candidato à presidência 2 vezes? O eleitor típico dele era o que ele falava: a gente tem que cuidar das mom and pop stores, que é das pequenas lojas cujos funcionários são marido e mulher, mamãe e papai. Entendeu? Na cabeça do Bernie Sanders, o eleitor dele é o pequeno empreendedor, é o pequeno empresário, que está ali ralando, entendeu? Para conseguir ter 1, 2 funcionários, que está... Se o discurso da esquerda fosse voltado para essa turma, e é perfeitamente possível você construir um discurso de esquerda para essa turma, você teria... Ninguém estaria falando de desinformação. Por favor, pode ir. Eu acho que a grande questão é, ao contrário do que as pessoas pensam, esse indivíduo é receptivo ao discurso da direita, não porque ele é alienado das condições econômicas nas quais ele vive, mas porque ele vive imerso nelas. Exatamente. Porque se você diz... Bom, gente, se a esquerda não aprendeu com a campanha à Prefeitura de São Paulo, ela não vai aprender mais. Pablo Marçal. Né? Se você diz, olha, vote na esquerda que você vai ser CLT. O sujeito vive no mundo real. Ele olha em torno dele, ele vê que não tem mais CLT. E que pouco CLT não interessa a ele, não porque dá o caso futuro. de sucesso é o empreendedor, porque o cara da barraquinha de cachorro-quente se identifica como empreendedor. Claro. Ele segue os empreendedores na rede social. E ele, olha, é claro que a gente sabe que 90%, eu estou usando um número aqui exagerado, que eu não sei qual é o número, mas a grande maioria vai fracassar no seu empreendimento. Mas quando ele olha os casos de sucesso, que é o que a gente faz na nossa vida, não é? Você vai mirar um caso de sucesso se você quer ser jornalista, se você quer ser cientista político, professor universitário. Ele olha o caso do sujeito que é do bairro dele, que tem um canal no YouTube, que veio lá da periferia de São Paulo, da periferia do Rio de Janeiro, e que conseguiu. É a vida ordinária de qualquer ser humano, que não é herdeiro, né? Que precisa ganhar a vida. Então, se a esquerda não tem um discurso para esse indivíduo, ela perdeu o discurso. Porque quando a gente vê a esquerda jurássica e a direita coincidindo em atacar a esquerda pelo discurso identitário, eles também não entenderam, a esquerda não entende o problema. O problema não é o discurso identitário, o problema é a ausência de um discurso econômico para esse indivíduo. Porque o sujeito pode ou não ser contra casamento gay, ou não, isso é de menos, quer dizer, se ele tiver as suas necessidades, se ele tiver uma expectativa de que esse voto levará a potencializar a sua vida, a compra do carro, a escola do filho, ter um plano de saúde, ter uma casa melhor, não é? Ele vai votar. Ele vai colocar isso em primeiro lugar. Quer dizer, o número de indivíduos que vão privilegiar questões morais em detrimento de questões econômicas é residual. E ele sempre existiu, porque a direita sempre teve voto. Sempre existiu conservador e reacionário no mundo. Não foi inventado pela extrema-direita nos últimos 15 anos. Né? É isso que sumiu do mapa. É isso que sumiu do mapa. E aí eu queria pontuar, isso que você falou de que a maior parte vai falhar, também é uma responsabilidade do governo, né? Porque, assim, a gente está falando de um país com pleno emprego, e é um país que só está com esse título de pleno emprego porque muita gente está na informalidade. Então, se o governo não olhar para essas pessoas e dizer, bom, o que eu preciso fazer para que esses pequenos negócios, para que esses microempreendimentos deem certo, a responsabilidade também é do governo. E sobre esse argumento do proteger o trabalhador, eu volto para a primeira questão que eu respondi aqui do nosso chat, que é aquela coisa do, todo mundo tem que pagar imposto.
Mas como eleitora da esquerda, e saindo do armário ideológico, como o Pedro diz, o que eu espero de um governo de esquerda é que esse governo proteja o mais fraco. Já que a gente não tem igualdade de condições para sair todo mundo do mesmo lugar, eu espero que haja uma política para cuidar dessa pessoa que é mais fraca. E isso que a gente viu foi na contramão disso. Então, essa é a minha crítica como eleitora da esquerda, assim. O papel do governo seria defender o mais fraco, e não me parece que é o que está acontecendo. E essa coisa do imposto que se bate muito nisso, quer dizer, a história das sociais-democracias no mundo é a história de pagar imposto. Claro. Mas você paga imposto e tem a política pública atendida, né? Eu não estou fazendo aqui um discurso, a gente paga imposto e o governo... Não é isso, não é disso que se trata. É a realidade política do mundo. Se você tem renda e paga imposto e não precisa pagar o plano de saúde, você não precisa... você tem transporte público de qualidade, você tem... Ninguém vai reclamar de pagar imposto, quer dizer, mais uma vez, o número de pessoas que vai seguir reclamando disso é residual. Por que que isso... E aí é o ponto que eu queria chegar, né? Por que que isso é uma arma na mão da direita? Da direita neoliberal e reacionária, o imposto? Porque o cidadão sente que aquilo não tem uma... Apesar de ter, né? Esse é o ponto. Tem, porque se você não paga imposto, você não vai ter nem o SUS, com todos os problemas, mas é que é uma política pública na saúde exemplar. Né? Mas o indivíduo não sente que aquilo está voltando para ele, apesar de estar voltando. Mas ele não vai se informar sobre os dados do SUS. Ele reage a informações muito imediatas que chegam a ele. Mas olha, Paulo, mesmo no caso do SUS, é que tem essa coisa, existe um pedaço relevante e vocal da esquerda, do eleitorado de esquerda de classe média alta, que é uma turma que está ali no seguro de saúde e frequentando os melhores hospitais e... Tipo, é uma turma que não tem dificuldade de ter atendimento quando precisa. São pessoas que nunca foram no Hospital Miguel Couto. Entendeu? A não ser que você tenha um acidente de automóvel, uma coisa assim, que aí emergência você vai direto para o Miguel Couto, você provavelmente jamais vai lidar com a dificuldade que é você conseguir ser... Principalmente fora de um grande centro urbano, fora do Rio, fora de São Paulo, fora de Belo Horizonte, fora de Brasília, a dificuldade que é você ter um atendimento para um médico especializado. Entendeu? Você precisa de um cardiologista porque você está hipertenso. É difícil. Veja, não é nem meses não, é semanas, mas é um processo que envolve muito deslocamento. Envolve você perder dia de trabalho, envolve... É uma dificuldade na sua vida. O SUS é muito melhor do que o ensino público, no nível fundamental e no nível médio. É muito melhor. E quando a gente fala de segurança, o ensino público é muito melhor do que a gente tem de segurança. Quando a gente está falando dessa turma que vive na periferia, eles lidam com uma polícia que é barbaramente violenta. Se a família for negra ou mulata, a vida, o medo com os filhos, homens adolescentes, com PM... é imenso, entendeu? Porque as duras são difíceis, os riscos são altos. É uma turma que, se você está num ponto de ônibus, dentro do ônibus, você é assaltado o tempo todo, o celular custa caro e você perde aquele celular. Dependendo de onde você mora, você pode morar numa área que é dominada por milícia, você pode morar numa área em que o tráfico é muito forte. Então, o Estado não está sob pleno controle da região que você mora. E, cara, a gente tem de lidar com questões que é o seguinte, do Haddad, ministro da Educação, para cá, aumentou-se pra cacete o investimento em educação pública, o Estado passou a gastar mais com educação pública e os indicadores de qualidade de educação não mudaram. E, no entanto, embora boa parte desse período tenha sido um período de governo petista, o PT não tem nenhuma tese a respeito de por que começou a gastar mais com educação e não melhorou. Quer dizer, tem um problema ali de... Tudo bem, você está coletando imposto, eu estou, na verdade, reiterando o que você está dizendo. Você está coletando imposto e você executa uma política pública, você gasta mais dinheiro, você não melhora... E você sequer desenvolve uma tese de por que não melhorou? Você sequer reconhece o que os seus próprios números estão dizendo? Quer dizer, tem uma questão aí que a partir do momento que essas pessoas estão na classe média, não são mais pobres, o pobre está desesperado pela necessidade dele. Ele precisa do dinheiro para comer.
Ele precisa, tipo, a vida é muito mais difícil. Agora, quando você está na classe média, quando comida e teto deixa de ser problema e o problema é a relação de pagar as contas, tem uma hora ali que putz, eu não tenho grana para pagar uma escola particular para filho. Mesmo que seja aquelas escolas particulares de R$500 por mês, é muita grana se você ganha 5, 6, 7 paus. Não dá para pagar. Ou se você paga, é para um filho e é um esforço imenso no seu orçamento. Então você tem que ir para a escola pública. E a escola pública não está entregando. Seu filho não vai ter uma oportunidade melhor por conta daquela educação. É absolutamente natural a revolta desse sujeito. Cara, você não está me entregando o que você precisa me entregar. O acordo aqui é eu pago imposto, você devolve. Entendeu? Não tá... E o Nicolas fala isso, né? Mas o grande dilema é o seguinte, né, Pedro? Eu concordo com tudo que você disse totalmente, mas eu acho... E é uma coisa que eu digo a respeito, inclusive, da universidade, onde eu trabalho, né? Quer dizer, o nosso grande dificuldade... Avaliação de política... Que a universidade pública entrega, não, mas né? entrega, mas eu não estou dizendo nem nesse sentido, você vai me entender. O problema é que a esquerda, muitas vezes, tem... Falar esquerda é uma coisa, mas enfim, para funcionar aqui, né? Para a nossa conversa. Avaliação de política pública não necessariamente é neoliberalismo, entendeu? É uma coisa para... Mas o problema é que no Brasil, no geral, ou a gente tem quem põe o dinheiro na política pública, mas tem uma dificuldade de avaliar, que é a esquerda, e quem quer destruir aquela política pública. Ah, claro, você tem Esse é nosso grande dilema, né? Quer dizer, porque é isso, ou a esquerda quer botar o dinheiro na educação pública, mas tem dificuldade de avaliar que políticas públicas são boas ou ruins. O Haddad, como ministro da Educação, formulou políticas públicas para o ensino superior que eu acho que são péssimas, né? Que são péssimas, a gente poderia discutir isso. Levar um monte de estudantes de graduação para o exterior, lembra? Ciências Sem Fronteiras, que é um gasto enorme. Mas isso é outra história. Agora, do outro lado, você não tem alguém que quer propor uma leitura da política pública mais a partir de uma avaliação racional, em que você apresenta dados, você apresenta alternativas. Não, você tem que a gente que quer... Extrema-direita quer destruir essas políticas públicas. Ela quer destruir essas políticas públicas. Essa é a nossa dificuldade. É a dificuldade do debate político no Brasil, né? Ou é o colapso, ou é a inércia, ou é o colapso. E é nessa atuada o Yuri Rebelo faz o seguinte comentário. Pessoal, tem uma coisa que vocês não estão considerando. A direita pode até trazer um cenário mais identificável, mas as soluções propostas são nulas ou servem aos outros interesses. Yuri, você tem toda a razão. É isso mesmo. Mas eu volto ao ponto aqui, é o seguinte. A gente viu com o bolsonarismo no poder que a proposta era de destruição do ensino público brasileiro. Que a proposta era de destruição da saúde pública brasileira. Isso é um horror. Isso é um marco incivilizatório. Isso é um rompimento com a civilização. Isso é antidemocrático, é iliberal. Isso é o pior dos cenários. Você tem toda a razão. Mas isso só aumenta a responsabilidade da esquerda, porque, cara, na boa, infelizmente nós liberais cabemos numa Kombi. A gente não tem voto, a gente mal tem político. A gente não pode salvar o Brasil nessa porque a gente não tem voto. A esquerda tem voto. Bem, Lula tem voto. Eu não sei se a esquerda tem voto, mas Lula tem voto. Lula tem voto. E tem voto merecidamente por causa dos 2 primeiros governos dele que fizeram... o mérito não me parece só dele, eu acho que tem um imenso mérito no governo Fernando Henrique, mas com a base que o governo Fernando Henrique entregou para ele e com a grana que entrou na China, cara, ele entregou muita coisa para o Brasil. Ele acabou com fome, ele tirou uma quantidade imensa de brasileiros na miséria e deixou para Dilma um país em que mais da metade da população estava na classe média. Isso não é pouco, isso é sinal de um grande governo. Eu acho que um dia a gente vai conseguir olhar para os governos Fernando Henrique e Lula e dizer esse aqui foi o momento mais alto da história da República Brasileira. Eu realmente acredito nisso. Agora, quem tem a responsabilidade política de conseguir falar com essas pessoas e se identificar com essas pessoas é a esquerda. Isso é uma responsabilidade, esse é o seu trabalho, se você se propõe a participar do debate público. Porque a direita está conseguindo. Se você não consegue construir um discurso para essa turma, aí você vai culpar quem pela perda da democracia, sabe?
Você vai culpar quem? A culpa é sua. Era você que tinha voto, era você que tinha chance de disputar o poder e você não foi capaz de descer do pedestal e perceber que o século XXI não é o século XX e começar a conversar com as pessoas em cima da realidade que as pessoas vivem e não em cima da fantasia que você criou a respeito de que as pessoas precisam. Sabe? Eu acho que sem um grande deslocamento político, essa esquerda que tem voto, né? É o ponto central, né? Quer dizer, que a esquerda que tem voto que é que importa, politicamente, claro. para a gente conversar aqui, né? Quer dizer, não é o PCB. Claro. Pode ser muito simples. Um partido muito simpático, divertido, mas não tem voto. Ainda bem que é o Lula e não o Jones Manuel que tem voto, mas enfim. Enquanto não houver um colapso, parece que vai ser muito difícil dessa esquerda entender o que está se passando no mundo. Por mais que o Lula é um homem de 80? 79. Ele não vai entender isso. Por mais inteligente, brilhante que ele... Pois é. Ele não usa smartphone. Agora, o partido, as lideranças, a corte, o Haddad não tem o direito de não entender isso. Ele não tem esse direito. Isso mostra uma ineficiência, uma incapacidade, uma falta de talento político para essas pessoas. Né? Do meu ponto de vista. Né? Quer dizer, então, se a gente tem um partido, uma coalizão sem gente talentosa para entender para onde o mundo vai para o outro lado. É isso. Sempre foi assim na história da humanidade, não é verdade? Quem tem uma capacidade de ler a conjuntura e consegue converter isso em capital político vai dizer para onde o mundo vai. A gente vamos pegar o caso das eleições americanas como exemplo, uma série de analistas vão dizer que a política econômica do Biden foi ótima, foi exemplar, a volta do Estado, né? Bom, tudo bem, mas quem conseguiu explicar para o eleitor que o caminho é esse e não aquele, não foi ele. Não foi o partido dele, não foi as lideranças políticas do seu partido, do seu movimento político. Né? Então é isso que dita o rumo da política. A gente pode achar imoral, antiético, feio, mas é isso que diz. A política é sobre futuros possíveis. Né? É prometer um futuro. E é isso. A gente sabe que os interesses que a extrema-direita preserva não são os interesses que vão melhorar necessariamente a qualidade de vida de um extrato da população mais baixo, né? Quer dizer, o extrato mais baixo, a menos de 2 salários mínimos, sabe disso. Por isso, votou no Lula na última eleição. E vai votar de novo, possivelmente. Por isso, por que o voto do PT no Nordeste cresceu durante o governo Lula? Ele não tinha esse voto. O voto no Nordeste estava na mão das oligarquias, né? Primeiro, uma bela aliança com certas oligarquias, né? Voto na Bahia, interior da Bahia, os operadores do PT hoje são as velhas lideranças carlistas, né? Mas política pública, renda, dinheiro no bolso, filho na escola, Banco do Nordeste fazendo obra. Né? É isso, gente. É olhar para o que o PT fez no Nordeste e falar, precisamos fazer isso no restante do Brasil. Né? Não à toa, as pessoas que estão em torno do governo e têm mais dificuldade de entender isso não são as lideranças do Nordeste. Não é o ministro Camilo, é o ministro Haddad. Claro. Né?